Bom dia, despertos. Rodolfo Camilo aqui, com mais uma mensagem do Reino de Deus para você que decidiu despertar. Nós pregamos aqui um relacionamento simples, profundo e direto com Deus. E para ter esse relacionamento com Deus, com Jesus, nós precisamos de algumas coisas, dentre elas uma busca contínua e ousadia. E a junção da busca contínua com a ousadia é muitas vezes a resposta que o céu precisa para se abrir sobre as nossas vidas. E hoje eu quero falar com você sobre a resposta que move o céu. Qual é a resposta que move o céu? Nós precisamos dar uma resposta para Deus, para Jesus, todos os dias. E hoje eu quero ministrar isso no seu coração, amém? Quero ler com você o que está lá em Mateus capítulo 15, verso 21 ao 28. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia, em outras versões diz Ciro-fenícia, que morava naquela terra, chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: Mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. Jesus então respondeu: Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos seus pés, adorou e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse: Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus, que seja feito o que você quer. E naquele momento, a filha dela ficou curada. Eu tenho 3 chaves para deixar no seu coração hoje. A primeira delas é: Jesus é o centro. Para entender essa passagem, nós vamos precisar voltar um pouco no contexto o qual Jesus estava, sabe, um pouquinho antes. O começo da passagem que lemos fala que Jesus saiu dali. Mas dali onde? Os escribas e fariseus tinham acabado de confrontar Jesus quanto à postura dos seus discípulos, os acusando que eles não seguiam os mandamentos. Depois você lê um pouquinho antes de Mateus capítulo 15. E Jesus sai de um contexto onde está sendo confrontado, certo? Por um povo que conhecia as Escrituras. E Jesus fala algo fundamental para eles, para os fariseus. Mateus capítulo 15, versos 7 a 11. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E convocando a multidão, Jesus disse: Escutem e entendam. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto sim contamina a pessoa. Jesus, ali naquele contexto, um pouco antes de entrar naquela terra de Tiro e Sidom, ele condena os fariseus e as suas regras e ensina a multidão sobre impureza, dizendo que o que contamina não é o que entra, é o que sai. E Jesus sai daquela região da sua terra, próximo da sua terra, e vai para essa região de Tiro e Sidom. Mas essa região que ele estava agora era considerada impura para os judeus. Era uma terra fora de Israel considerada impura. Como eu costumo dizer aqui, Jesus tinha compromisso em transferir o ensino do céu para os seus discípulos, não para aqueles que não seguiam. E os seus discípulos viram tudo isso. E os seus discípulos, a maioria deles, eram judeus em sua linhagem terrena. Para eles, a cidade de Tiro e de Sidom, a qual eles estavam, era também uma cidade impura. Mas Jesus queria ensinar algo para eles. E chegando lá, nessa cidade considerada impura, eles se deparam com uma mulher gritando atrás deles, chamando Jesus: Senhor, Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. Mas espera um pouco. Só chamava Jesus de filho de Davi quem de fato conhecia a profecia sobre o Messias. Como aquela profecia havia chegado ali. Veja, há muito tempo atrás, antes de Jesus, quase 1000 anos, aquela terra era governada por um rei chamado Hirão. Esse rei foi amigo do rei Davi e também do seu filho Salomão. O rei Hirão foi uma peça fundamental para a construção do palácio de Davi e do templo que Salomão edificou ao Senhor. Está lá em 2 Samuel capítulo 5, 11, 1 Reis capítulo 5, e a Bíblia fala que Hirão reconheceu o reinado que Deus havia levantado sobre a casa de Davi. E foi nessa época que Deus confirmou a Davi que da sua linhagem viria o reino eterno.
O próprio Davi escreveu as profecias que da sua linhagem viria o Messias. Está lá em Salmo 89, Salmo 110. Certamente, então, Irão foi, digamos que, evangelizado por Davi. Irão conhecia a história de Davi, e Davi deixou uma semente do reino, uma semente do evangelho naquela terra, para que quase 1000 anos depois, uma mulher possuída por um demônio, com sua filha possuída por um demônio, conhecendo a profecia, pudesse olhar para Jesus, o qual a profecia falava, o próprio Messias, e assim ela pudesse obter aquilo que desejava ali, na sua frente. Jesus agora não era alguém só que ela tinha ouvido falar, mas estava diante dela. A mulher então ensina que a pureza está em reconhecer Jesus como Messias. Não importa o lugar, não importa o ambiente, não importa a influência externa, não importa os rótulos, quando se reconhece Jesus como Messias, o céu reage à atitude daquela pessoa. E foi isso que ela fez. Ela chamou a atenção de Jesus. A segunda chave que eu quero deixar no seu coração: o destino vale mais do que a sua linhagem. E a mulher chamando naquele jeito, gritando atrás, mas Jesus não respondeu nada, diz a palavra. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: mande essa mulher embora, pois está vindo atrás de nós fazendo muito barulho. Jesus respondeu: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou aos pés de Jesus, o adorou e disse: Senhor, me ajude. Vamos olhar para alguns detalhes nessa história. Veja, os discípulos estavam incomodados com o barulho daquela mulher e pediram para Jesus a mandar embora. Mas Jesus não manda aquela mulher embora. Muitas vezes, alguns de nossos irmãos, crentes evangélicos, como costumamos dizer, se incomodam com a forma com que alguns chegam perto de Jesus. Se incomodam com a adoração alheia, se incomodam com o barulho, com o jeito, com a forma. Mas só Jesus pode decidir quem fica perto dele ou não. Deixa a pessoa procurar, deixa a pessoa buscar do jeito dela. Certamente ela será encontrada. E Jesus responde algo que definiria o final daquela história. Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Como assim, Jesus? Jesus não estava rejeitando aquela mulher. Ele estava preparando o campo para ensinar os seus discípulos algo muito precioso e poderoso que define, a caminhada da redenção, que é o seguinte: só é encontrado quem tem consciência de que está perdido. Só é encontrado quem tem consciência que está perdido. A mulher então se lança aos pés de Jesus, o adora e pede ajuda. Diferente daqueles fariseus que conheciam a profecia, que conheciam as Escrituras, mas que não reconheceram Jesus como Messias e condenaram Jesus pelas suas atitudes várias vezes, aquela mulher não. Ela se lançou. E quando Jesus fala: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas, aquela mulher poderia ter ido embora. Ela podia ter entendido que Jesus havia a rejeitado, mas não, ela se lança. Ela o adora. Era a oportunidade que ela tinha de adorar aquele que ela só tinha ouvido falar: o Messias, o filho de Davi, o ungido. Agora, ele estava ali. Naquela hora, os discípulos viram que naquela terra considerada impura, tinha alguém que havia entendido não as Escrituras, mas sobre quem as Escrituras haviam falado. Um pouco antes, eles estavam na Terra Santa, diante dos fariseus, que conheciam as Escrituras. Mas agora, eles estavam na terra, entre aspas, impura, diante de uma verdadeira adoradora. Era isso que Jesus queria os ensinar. Que em Jesus, não é a terra que é santa, somos nós que somos santos, ou deveríamos ser. Amém? A terceira e última chave que eu quero deixar no seu coração para encerrarmos: o pão é Jesus. Nós temos que comer desse pão todos os dias. A história não acabou ali. Veja o que Jesus disse: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus. Que seja feito o que você quer. E naquele momento a filha dela ficou curada. Glória a Deus. De novo nos perguntamos: como assim, Jesus? Como assim? Por que ele disse isso para essa mulher? Eu vejo Jesus expressando seu senso de humor de uma forma muito sutil às vezes, Mas além disso, ele tem uma forma muito única de ensinar, de transferir o conceito do céu, aquele compromisso com os seus discípulos, de ser pedagógico, de ser claro para eles. E eu vejo que ele muitas vezes
não deu somente uma resposta para as pessoas. Ele deu uma oportunidade para as pessoas darem a resposta certa para ele. E foi isso que ele fez aqui. Ele não deu uma resposta, ele poderia ter muito bem feito, sua filha está curada, sabe? Mas ele preparou o campo para aquela pessoa, para aquela mulher, dar a resposta certa. É muito estranho ver ele dizendo que não é correto tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Parece que ele está de fato rejeitando a mulher. Se você ler muito rapidamente, você vai entender assim. Mas a mulher não entendeu dessa forma. E mais uma vez, ela dá a resposta certa. Até mesmo os cachorrinhos, mestre, comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Meu irmão, minha irmã, aquela mulher de linhagem sírio-fenícia, distante da linhagem judaica, distante dos preceitos ali, ela entendeu que o que Judas não entendeu mesmo caminhando com Jesus. Ela entendeu que o pão era Jesus e que ela não precisava se fartar do pão inteiro da mesa, mas tão somente da migalha, de um pedaço, só um pouco, sabe? Só um pouco bastaria para ter então a libertação que ela precisava, a cura da sua filha, a cura da sua descendência, você entende? Porque Jesus curou aquela filha, libertou aquela filha, mas Jesus libertou a descendência daquela família. Aquela menina agora estava liberta para viver a sua vida. E certamente agora jamais eles esqueceriam do que Jesus havia feito. Por isso Jesus disse: mulher, você tem muita fé. Que seja feito o que você quer. E naquele momento a filha dela ficou curada. Quando você entende quem de fato é Jesus, você não se contém. Você não se importa com os outros. Você não permanece parado enquanto ele passa. Você se lança, você o adora, você se prostra diante dele e alcança a sua libertação. Sua e da sua descendência. Porque é isso que Jesus quer fazer na minha e na sua vida. Hoje, amanhã e sempre. Te resgatar todos os dias, quantas vezes for preciso. E libertar você dos traumas, dos medos, das dúvidas, das dores, dos demônios que o cercam. Você e a sua descendência. Então entenda algo, entenda. Jesus é o centro de tudo. Deixa ele atrair você para ele. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. O destino que você encontra em Jesus vale mais do que a sua linhagem, do que os rótulos que colocaram em você. E o pão é Jesus. Sabe, se você comer só um pouquinho dele, já você vai ser liberto, vai ser curado. Mas se lance na mesa, sabe? Se lance diante dele. Porque para Jesus, não importa o que você sabe, mas o que você faz com o que você sabe. E o que você sabe sobre Jesus precisa mover a sua vida em direção ao reino. Amém? Quero orar pela sua casa, pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade, por esse dia, Pai, maravilhoso que se inicia. Obrigado, papai, por essa pessoa que me escuta. Eu intercedo por ela, para que o Senhor derrame graça, força, sabedoria na vida dela hoje, para que o Senhor derrame discernimento, Pai, para que o teu Espírito Santo se aposse totalmente dela, traga clareza na mente, que o Senhor abra as portas corretas na vida dela, Pai, que o Senhor abra as portas que são precisas ser abertas na vida dela, Pai, em nome de Jesus. Olha para os desafios, olha para as lutas, Pai, e dê provisão, dê providência, dê recursos, dê graça, Pai. Abra a mente dela, Pai. Direciona os olhos dela para aquilo que ela precisa olhar. Derrama saúde, derrama bênçãos do céu, papai. Fortalece, papai. Fortalece ela hoje, Pai. Esse é o meu desejo, em nome do Senhor Jesus. Que ela seja fortalecida pelo Senhor e que ela decida se lançar aos teus pés todos os dias. Porque o Senhor é o centro de tudo. Em nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, que hoje seja um dia de respostas do céu, amém? Declaro os céus abertos sobre a sua vida hoje, em nome do Senhor Jesus. Envie essa mensagem para alguém, envie essa mensagem para alguém que está no seu coração e deixa que Deus faça aquilo que precisa ser feito, amém? Se inscreva no nosso canal no YouTube, Spotify, receba essas mensagens por lá também, em nome de Jesus. E nós nos encontramos amanhã aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu termino te lembrando: desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará.